Esse áudio, né, dizendo meu nome. Me chamei de André, tenho 20 anos e meu sonho é servir Jesus através do ministério pastoral. A gente tem vivido uma experiência profunda. Eu, principalmente, eu tenho aprendido a ser semelhante a Jesus. Aprendi a falar com Jesus. Aprendi que eu não sabia orar, falar com Jesus e agora eu sei. Mas eu sinto que Jesus ele tocou no meu coração e tem me transformado para ser mais parecido com ele. Essa campanha tem sido parecido com Jesus. E o nosso sonho é que a gente se torne cada dia mais parecido com Jesus. Eu tenho assim algo muito profundo com a comportagem, ela tem me ensinado. O sentimento que eu tenho é não sair mais daqui nunca mais. Só se for lá pro South, aí depois volta. E depois, se Deus me permitir, continuar trabalhando na comportagem. Eu queria contar assim uma experiência do campo. São tantas, né, que a gente vive, tantas experiências. Mas eu queria focar assim em uma coisa que eu vivi ontem. Eu tenho uma característica que toda oferta que eu dou, ela tem que ser espontânea, né? Tem que ser alegre, divertida. Então ontem pela manhã a gente demorou um pouco sair daqui, né? E eu tava assim com a cabeça assim, pensando como seria o dia, porque todo dia é um dia de pensar como vai ser aquele dia. No final a gente vê que sempre é um dia abençoado, mas todo dia no início do dia a gente tá o quê? Se perguntando como vai ser aquele dia. E eu particularmente ontem fiquei assim muito impressionado com vocês pelo movimento que aconteceu ontem aqui. Foi um movimento assim, muito forte, sabe? Não sei se você conseguiu compreender a força daquele movimento. O John deu a primeira oferta dele, eu ouvi, né, a oferta, fiz as minhas observações. Depois a gente foi bater uma casa outra, uma casa outra e não dava, não entrava, né? A gente voltou numa casa lá, um rapaz atendeu a gente. Sabe quando você encontra um jovem e você logo tem aquela tendência de pensar assim, esse não é o dono da casa, né? Aí tu pergunta, o senhor que é o proprietário da casa? Já esperando que ele fale, não, é minha mãe, minha avó, meu pai, né? Mas ele falou assim, não, sou eu. Eu e mais quatro. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é que a gente divide aluguel, ele falou, né? Então são jovens que moram numa casa e dividem aluguel. Eu falei, eu entendo disso aí. Isso aí eu entendo um pouquinho, né? Posso entrar, conversar? Pode, entrou. Esse era o horário do almoço. Deu pra entender que aquele cara não ia almoçar aquela hora. O cara ficou de meio-dia, 2 da tarde conversando com a gente. E eu comecei uma conversa assim, sabe, com ele. Perguntando. Sabe aquela conversa sem rumo? Que tu não sabe assim como abrir uma brecha na pessoa, conversar com ela. Tu não sabe. Até que uma hora ele falou assim, ó. Eu perguntei, o que é que deixa você mais feliz? Ele falou, o que deixa eu mais feliz é a minha religião. Eu falei assim, de que religião você é, amigo? Ele falou, cara, eu sou... Ele falou o nome lá, né? Afro-indígena, sei lá, tipo assim, não foi? De matriz, né? É. Todas as religiões de matriz africana ele é, mas tem um nome que ele deu lá, entendeu? E eu comecei a conversar sobre a religião dele um tempão. Ele falou que ele era filho de santo. Filho de santo. E aí ele... Sei que uma hora, pessoal, foi passando o tempo, eu fui brincando muito com ele. E eu criei uma relação tão forte com ele que eu falava as coisas na cara dele. E ele não ficava com raiva de mim, sabe? Uma ele falou lá que ele tinha uma tatuagem da avó materna e da paterna. Aí uma ele falou que tinha desistido da avó paterna porque ela era muito teimosa. Eu falei assim, irmão, como é que tem coragem de desistir da tua avó se Jesus não desistiu de ti? Aí ele tinha raiva de cuidar das plantinhas da mãe de santo dele. Eu falava, como é que tu ama a mãe de santo e não ama as plantas que ela ama? Tô falando, né? Então eu fui sincero.
Aí ele falou assim, olha, meu último companheiro era assim, 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 ó. Companheiro, né? Que é assim. Aí eu perguntei assim pra ele, olha, e qual que era o nome deles, hein? Ele falou 3 nomes lá de homem. Eu falei, mas por que vocês terminaram? Aí foi contar as histórias. Cara, não puxei o feliz namoro assim, mano. Comecei a dar uma oferta pra ele, cara. Pra ele e pro companheiro do feliz namoro. E sem medo nenhum, como se fosse um casal na minha frente. O John viu. Eu ia falando tudinho, os testes e tudo mais. Os testes e tal, e as imagens, dono com a mulher lá, e eu não tava ligando pra isso muito. Eu falando diretamente pra ele, entendeu? Só que ele é um cara que ele não, acho que não acredita no amor, mas ele assim, ele foi entre aspas magoado, sabe? Mas sim, foi uma oferta muito boa mesmo. E aí ele só não passou o cartão na hora, porque não tava com ele o cartão, é da avó dele o cartão que ele usa. E ele vai lá, é o cartão. Esse cara recebe. Ele é professor de balé. Ele é bailarino. Cara, assim foi. Uma hora eu tava muito assim, pessoal. Inseguro na oferta. Aí eu perguntei pra ele, quem é Jesus pra você, irmão? Ele falou assim, olha, Jesus, cara, Jesus é perfeito. Quando ele falou isso aí, irmão, ele me deu uma brecha, pessoal, pra falar tudo que eu queria falar. Quando ele falou assim, amigo, Jesus é perfeito. Ele me deu uma brecha pra falar tudo. Tudo. E assim, o João tava lá, ele viu a oferta. Eu dei tudo de mim naquela oferta. O shake ele precisava de tudo. Ele falou assim, amigo, meu problema é que eu bebo muito, eu fumo muito. E eu ia ensinando pra ele aquelas coisas, sabe? Eu ia ensinando pra ele tudo aquilo. Ele gostou. Na hora que eu puxei o plantas dando uma oferta como se fosse pra mãe de santo dele gostar das plantas. Ganhou o coração dele. A vida de Jesus, ele entendeu a vida de Jesus, ele entendeu a vida de Jesus. Então assim, foi uma oferta assim muito boa. Eu senti Jesus falando comigo, porque em momento nenhum da oferta, pessoal, eu me senti incomodado com ele. Porque às vezes você se sente incomodado quando você tá com um homossexual. Mas a nossa conversa foi tão agradável, mas tão agradável, que ele não ficou incomodado comigo, e eu não fiquei incomodado com ele, e eu fazia perguntas abertas pra ele, e a gente conversava, pô. Normal, uma conversa normal. Eu queria convidar vocês a. Queria convidar cada um de vocês a fazer isso sempre. Não se sintam indiferentes perto das pessoas. Não fiquem inseguros perto das pessoas. Não fiquem. Não crie uma distância das pessoas, pessoal. Não faça isso. Muito pelo contrário. Faça com que as pessoas, mesmo que estejam erradas, se sintam confortáveis na tua presença para te contar, para depois tu apresentar a verdade bíblica para elas. Tem que fazer isso. Esse áudio ele será usado para outras pessoas, outros jovens como vocês ouvirem. Eu queria assim fazer um convite especial a esses jovens. Querido amigo, você que está ouvindo esse áudio, se Deus te chamou, vem. Não pergunte muito como é não, porque essa experiência aqui só entende quem vive, é impossível contar. Só entende quem vive. Então fique com o restante dos testemunhos aí.